prestarmos culto ao Senhor e para dirigirmos a Ele a nossa adoração e o nosso louvor. Para isso, portanto, o nosso culto, quero convidá-los a que abram as suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 16 a 23. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis entre como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os primogenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Amém. Nós louvaremos a Deus, cantando ao Senhor o hino de número 21, e ao som do instrumento a igreja deverá colocar-se em pé. Deus dos nossos pais, Deus dos antigos, em quem eles confiaram
depositaram a sua fé com uma confiança inabalável. E o Senhor demonstrou em grandes atos de misericórdia a tua provisão, a tua intervenção salvífica e miraculosa, e em todo o tempo cumpriste as tuas promessas na vida e na história do teu povo. Nós, Senhor, nos unimos a estes antigos e adoramos o teu nome, e bendizemos-te, e louvamos porque és o único e soberano Deus. Antes que o mundo existisse, o Senhor é aquele que tem a plena e completa existência em si mesmo. Antes mesmo, Senhor, que as nossas vidas tivessem vindo à existência, já governavas como Rei e Senhor sobre todo o universo. A criação te exalta, os seres espirituais te prestam culto, e nós nos somamos a estes e reconhecemos-te como único e soberano Deus. Não há outro que lhe seja comparável. E nos céus dos céus o Senhor se assenta em teu trono para presidir esta terra. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. E agora também reconhecemos que és grande Deus, repleto de grandes e terríveis atributos. Grandes porque manifestam a tua essência, e terríveis porque tratam de contrastes diante da nossa pequenez e do nosso pecado. Qual de nós poderá viver santidade tão pura e perfeita? Qual de nós poderá prevalecer ante a tua justiça? E qual de nós permanecerá em pé ante a tua santa ira? Senhor, que estes atributos que permeam a terra tornam-se terríveis, porém para nós são mansos, são suaves e trazem a paz, porque aquilo que deveria pesar contra nós e vir contra a nossa iniquidade, o Senhor derramou sobre o teu Filho Jesus Cristo. Nele nós temos o perdão de todas as nossas iniquidades. Confessamos diante de ti tantos atos que, consciente ou inconscientemente, cometemos contra ti. Perdoa-nos, Senhor, não porque merecemos, mas pelos méritos do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. E uma vez perdoados os nossos pecados, faze-nos viver uma vida em santidade. Faze-nos voltar para ti. Faze-nos viver na tua presença e ante a tua face, para que experimentemos da tua doce voz e do teu cuidado constante sobre as nossas vidas. Não permita, Senhor, que caiamos em tentações. Não permita que nos entreguemos aos pecados ou que nos deixemos levar pelas paixões do mundo e pelas paixões da nossa carne, mas faze com que na tua santa presença desfrutemos da paz, da segurança e desfrutemos da tua boa companhia conosco, que fala em todo o tempo. E dessa forma também suplicamos-te, Senhor, que nesta hora abras os nossos corações e as nossas mentes, e que elas recebam a tua palavra, e que ela preencha o nosso ser, preencha o nosso pensamento, preencha tudo o que há em nós, para que mais e mais aprendamos a viver conforme a tua palavra e para o teu louvor. Nós rogamos-te agradecidos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nos podem se assentar. Meus irmãos, nós trataremos nessa manhã o texto que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E nós leremos os versos 1 a 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Versos 1 a 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Em
Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao amanhecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém. O Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. O pecado do rei Davi é uma daquelas histórias que nós muito conhecemos na Escritura Sagrada. O homem que comete homicídio, o homem que comete adultério e o homem que traz todo tipo de tormenta sobre a nação de Israel. E nós imaginamos que aquele pecado de Davi concentra-se em seus resultados simplesmente naquelas consequências imediatas, como a morte do próprio Urias e principalmente com a morte do seu filho, quando acabara de nascer, de Betseba. E aí você lembra muito bem da história de como o rei Davi lamenta e como ele jejua durante muito tempo, suplicando a Deus que tenha compaixão do seu filho. Entretanto, as consequências deste pecado se desenrolam de uma forma que haverá uma série de sequências, de histórias e principalmente de atos dos próximos reis de Israel. Mas aquilo que marca o pecado de Davi é principalmente como abrem-se as portas para dificuldades dentro de Israel, e essas dificuldades trarão a grande ruptura dentro do reino. Vocês lembram muito bem que quando o rei Davi peca, logo o reino entra numa fase de instabilidade, mas logo se ergue, e pouco tempo depois ele já tem um outro filho, que seria o rei Salomão. Após a morte do rei Davi, o que você constata é que o rei Salomão ascende ao trono, e logo você notará que ele cresce, ele pede sabedoria ao Senhor, e o Senhor lhe concede, ele amadurece, ele organiza o reino, e ele prospera sobre o reino de Israel. Porém, Salomão abre as portas para o grande pecado de Israel. Ele permite que erros entrem, e sobretudo ele permite que cultos pagãos se instalem dentro de Jerusalém. Templos, altares, postes ídolos, logo começam a entrar dentro de Israel, a partir daquelas senhoras que se constituíam as esposas do rei Salomão. Logo você já vê que o povo que deveria ser inclinado totalmente ao Senhor, e a essa altura já havia o templo ao Senhor, logo é um povo que se entrega à idolatria, se entrega ao mal, se entrega àquilo que traz a corrupção dentro do coração humano, e dão vazão àquilo que os intentos, os instintos e a própria carnalidade humana é capaz de proporcionar. As consequências são imediatas. Após a morte de Salomão, ascende ao trono Roboão, mas já há uma promessa, e você já percebe que há uma série de movimentações dentro de Israel para que haja uma ruptura entre os reinos. No fim das contas, por conta do pecado de Davi, por conta da idolatria que Salomão permite entrar em Israel e em Jerusalém, e também pela pesada mão de Roboão sobre os filhos do reino do norte, acontece uma ruptura no reino, e uma ruptura que será de uma forma tão grave que não se poderá voltar atrás.
ela não tem solução, ela não tem reversão. Mas ali você observa também que surge um homem, Jeroboão, e esse Jeroboão poderia ser a luz de esperança para o reino do norte. O profeta encontra. E nesse encontro o profeta fala: pois bem, você será rei sobre Israel, você será rei sobre o norte, mas você tem que ser fiel a Deus, e sendo fiel a Deus, você prosperará, e toda a tua descendência se assentará sobre o reino do norte. O reino se divide em Roboão, as guerras ameaçam acontecer, o próprio Deus impede que haja ações mais violentas, e Jeroboão se assenta sobre o trono. O que você notará aqui é que Jeroboão torna-se um símbolo. Jeroboão torna-se um símbolo para todos os reis de Israel. Não são os seus descendentes que estão no trono do reino do norte, mas mesmo assim ele se torna um símbolo. E um símbolo daquilo que há de mais perverso no coração humano. Daquilo que é de mais terrível, mau, cruel. É isso que se torna Jeroboão. Um homem que desde o norte ao sul, nas estradas que levariam a Jerusalém, constrói ali altares, esses altares aos bezerros de ouro. Aqueles mesmos que você lembra lá da história do deserto, que Moisés dissolveu aquele bezerro, ele retorna na história de Jeroboão. E ali oferece-se culto, adoração, ele tem embates com profetas, mas nada disso abala. E ele é um símbolo, porque a sua idolatria passa. E por mais que não sejam seus filhos a se assentarem sobre o trono do reino do norte, mesmo assim a idolatria passa. Generais tomam poder, caem. Outros tomam poder, caem. E você tem uma instabilidade dentro do reino do norte que você não encontra no reino do sul. No reino de Judá, sempre se verá uma lâmpada, sempre se perceberá um descendente de Davi assentado sobre o trono. Mas no reino do norte não é isso que acontece. Generais tomam poder o tempo inteiro. E você não tem uma sequência legítima do sangue de Jeroboão permanecendo sobre o trono. Mas há uma casa dentro destas que assumem o comando que nos chama a atenção, que é a casa de Omri. Nunca se viu no reino de Israel uma casa tão perversa como a casa de Omri. Ele toma o governo, toma o poder a partir de disputas militares e acaba se assumindo e se estabelecendo principalmente em Samaria. Governa, promove o mal, promove a idolatria, promove a morte, promove tudo aquilo que há de mais terrível que poderia ser produzido pelo coração humano, e ainda Omri é capaz de produzir alguém pior do que ele, seu filho Acabe. Acabe é um rei que nós conhecemos e lembramos muito bem da sua história, e você não terá boas memórias de Acabe. Você não terá boas recordações de Acabe, muito pelo contrário, ao ler o texto bíblico, você perceberá que há um período sombrio no reinado de Acabe, que é um reinado que é um pouco curto, não é um reinado longo, como viria a ser de Manassés, que aproximadamente 50 anos reinou sobre Judá. É um reino curto, ele reina de 872 a 853, então você vê que é um reinado curto, mas é um reino de trevas, de mal, de tudo aquilo que há de podre no coração humano, expõe-se afora. Ele é um homem que começa a produzir e começa a incentivar a idolatria. Ele é um idólatra. E ele promove o culto àquele Deus que nós muito conhecemos, o Deus pagão, Baal. Baal é o Deus da fertilidade, Baal é o Deus das tempestades, e o próprio nome Baal dá uma sugestão de que ele é um ser poderoso, ou que ele é aquele que tem certas administrações dentro do mundo natural. Mais do que isso, esse Acabe contrai casamento com aquela senhora que nós também conhecemos por nome Jezabel.
que era, além de uma princesa, uma prostituta cultural. E aí que você vê a junção do reino de Israel com toda espécie de idolatria, com toda espécie de mal, com toda espécie de homicídio. E essa senhora mesma haverá de trazer grandes tormentas a todos os limites do reino de Israel. E o reino adentra num período de trevas. Não bastasse isso, você notará que haverá fome, a pobreza, a perdas militares. E o rei Acabe enfrenta não apenas a idolatria, que já é má, já traz consequências terríveis naturalmente, mas ainda ele tem que lidar com o reino instável. Agora, é um homem que não está disposto a se render. É um homem que não está disposto a se entregar, ou mesmo a reconhecer que há Deus sobre Israel. Ao contrário, cada vez mais o seu coração movia-se à idolatria e à maldade. A tal ponto no texto dizer que antes dele não houve nenhum rei que fosse tão mau, tão cruel, tão idólatra como Acabe. Já há uma sequência de idolatria, já há uma sequência de reis pagãos sobre o reino do norte. A maldade já se instaurou, a injustiça já se instaurou. O que poderia ser feito? E mais do que isso, qual seria o homem mais apto a falar diante de uma geração, diante de um tempo, e principalmente diante de um rei cuja crueldade tornavam-se já emblemáticas? É provável que o homem em mente fosse daqueles grandes de Judá, ou daqueles homens extraordinários, eruditos, alguém que pudesse, dentro da casta sacerdotal, apresentar a palavra de Deus e manifestar a palavra de Deus, um levita talvez. Mas a história bíblica nos mostra que Deus abre mão daqueles homens extraordinários. Deus abre mão daqueles homens que aos nossos olhos são os grandes, os poderosos, os intelectuais, os brilhantes, aqueles que como seres especiais causam impacto apenas com a sua presença. Imagine então abrindo a sua boca. E já há uma constante desta ação quando nós tratamos do Deus, do grande Deus de Israel. O Senhor não vê aparência, o Senhor não chama a partir de aparência, e mais do que isso, o Senhor não chama a partir de posição social, ou de riqueza, ou mesmo de intelectualidade, mas é justamente nos mais fracos, nos mais improváveis, naqueles que o mundo olharia e talvez não colocasse nenhuma esperança e realmente zombassem das figuras, que Deus chama. E que Deus não só chama, como convoca para uma grande e extraordinária missão. Olha a história bíblica. Você não verá homens extraordinários. Você não verá homens que já eram brilhantes e Deus os chamou. Homens que já eram poderosos e Deus os chamou. Homens que já tinham uma fé inabalável e Deus os chamou. Muito pelo contrário. Deus inúmeras vezes chama aqueles que são os improváveis, aqueles que são comuns, e mesmo aqueles que são até desprezíveis, e chamando-os, capacita-os para uma grande missão. É o caso deste homem que está diante dos nossos olhos. Ele tem um rei terrível, ele tem uma terra assolada, ele tem um problema de idolatria que é geral, ele tem um culto que torna-se um culto quase que oficial em Israel, que é o culto a Baal, e simplesmente ele, sozinho, tem que ir resolver o problema. E tem que anunciar a palavra de Deus a pessoas que não querem ouvir,
Há pessoas que não têm o menor interesse de ouvir. E homens que já estão com o coração tão pesado de corrupção, que também o próprio coração e a mente encontram-se cauterizados por conta deste pecado. Não é um homem extraordinário que Deus chama. Não é um grande governador, um homem brilhante que Deus chama, mas Ele chama simplesmente Elias. Você não tem história antes dele. E o próprio texto bíblico não falará sobre este homem antes. Você não tem quase nenhuma indicação sobre a sua história, até porque a história deste homem aparentemente é uma história simples. Apenas duas informações aqui, e que são informações que justamente mostrarão como não era um homem de grande influência, como não era um grande governador, um homem de presença dentro do reino de Israel, e muito mais do que isso, sequer era um homem do reino do sul, como a maioria dos profetas era do reino do sul. Isso é diferente. Ele é um homem que, como o texto diz, é um tesbita, ou seja, nasceu na região do Tesbé. Essa região, há uma série de dúvidas a respeito da sua localidade precisamente. Porém, há um indício dentro do livro apócrifo de Tobias que falaria que essa região ficaria ao norte, portanto, ficaria aproximadamente na Alta Galileia. E ali que este homem nasceu. É a única informação que nós temos. E você pode pensar, é uma região relevante? Não. É uma região importante? Não. É uma região que trazia grandes participações dentro da confederação ou do reino de Israel? Não. É uma região comum. E aparentemente era uma aldeia, uma região que era quase que inexpressiva. Tanto que o seu nome, embora seja levado para a história, a sua própria localização, nós não sabemos. Mas ainda para piorar a condição deste homem, ou seja, para demonstrar o quanto não há grande significado na sua história antes deste evento aqui, fala-se que embora tenha nascido nessa região, ou seja, na região do Tesbé, ele não morava lá. Ele morava em Gileade. E aí, Gileade, que ficaria além do Jordão, parte oriental do Jordão. Ele nasce numa região e mora em outra, mas também não é uma grande região. Na verdade, o que você encontra são poucas cidades expressivas, como a cidade de Ramote Gileade, que era uma poderosa cidade dos tempos daqueles dias. Mas mesmo assim, você não observa uma grande participação desse homem. É um homem comum. É um homem que veio de um lugar comum. É um homem que não tinha uma função extraordinária, até que o Senhor o encontra. Até que o Senhor o encontra. E quando Deus o encontra, a vida deste homem muda radicalmente. Quando Deus o encontra, ele deixa de ser um homem nascido numa cidade insignificante e um homem de uma presença insignificante, mas torna-se o portador de uma poderosa mensagem. E uma mensagem tão poderosa que este homem certamente era chamado para clamar perante as regiões e aquelas grandes populações, mas ele tem que ir diretamente ao rei. Ele tem que se apresentar ao rei. E o próprio texto diz que ele se move ao rei Acabe. Aquele rei sombrio, aquele rei idólatra, aquele rei que casara-se com uma mulher perversa, justamente aquele rei. E ele se apresenta. Ele se apresenta. A mensagem de Elias não era uma mensagem de conforto. A mensagem de Elias não era uma mensagem que simplesmente falava aquilo que o rei gostaria de ouvir, como será comum na história, profetas do rei Acabe que se apresentavam perante o rei para falar justamente aquilo que o rei gostava de ouvir. Mas a própria identificação de Elias já mostra que ele é um homem totalmente diferente. A começar pelo seu próprio nome. Diante de uma geração idólatra, diante de um grupo de pessoas totalmente contrárias a Deus, o nome Elias significa: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus.
E ele agora, com o seu próprio nome, que já indica ao seu ministério, se apresenta diante do rei Acabe. Nós não podemos escrever a cena. E o próprio texto bíblico não expõe a nós as minúcias do que foi aquele evento. Mas é muito provável que nós podemos imaginar o rei incomodado, como ele sempre se mostrará incomodado com a presença de Elias. Ele sempre se mostrará incomodado com o modo como Elias prega, com as palavras do rei, aliás, do profeta, e com a mensagem do profeta Elias. Mas aqui nós não temos inscrições. Certamente é um incômodo. Certamente há uma pressão ali. E principalmente quando Elias passa a falar, identificando-se, é que o rei tem que encarar a triste realidade que o aguarda. Uma realidade de confronto, mas uma realidade também de consequências diante do pecado. Bem, a expressão profética aqui, tão certo como vive o Senhor. Simplesmente por essa expressão, você tem que resgatar tudo aquilo que diz respeito ao próprio Deus e à mensagem de Deus. O apelo que Elias faz aqui é quanto à pessoa divina. Ou seja, Deus existe, Deus é real e Deus vive. E aquilo que ele tem a falar é tão certo quanto a existência de Deus. Nessas palavras aqui, já há certa sutileza. Afinal de contas, o grande combate dos profetas não é simplesmente contra o culto idólatra, mas é justamente falar que o culto idólatra é uma insanidade, porque simplesmente os deuses não existem. Mas quando se trata do Deus de Israel, e quando se trata da aliança que o Deus de Israel estabeleceu com o seu povo, há aquilo que há de mais sublime, mais real, concreto, verdadeiro. Por isso que o apelo aqui de Elias é tão certo como vive o Senhor. E ele vive em contrapartida àqueles deuses que são proclamados, adorados, além do próprio Baal. Ele vive ao contrário de toda a divindade que é adorada dentro de Israel. E mais do que isso, dizer que Deus existe ou dizer que Deus vive é dizer que todas as promessas que Deus estabeleceu são reais, são verdadeiras, e as suas consequências, tanto benéficas quanto maléficas, tornam-se reais. E é isso que esse rei precisava entender. E agora Elias apela, tão certo como vive o Senhor, mas Deus de Israel. Ele não apenas afirma que Deus, em oposição às divindades pagãs, é o Deus real, é o Deus vivo, é o Deus que preside no universo e o Deus que governa, mas ele ainda diz: tudo que vocês têm feito é falso, é mentira e está além da própria identidade do povo. Baal não é Deus de Israel, Moloque não é Deus de Israel, ou qualquer outro que venha não é Deus de Israel. Nós adoramos o Senhor, o verdadeiro Deus de Israel. Mas ainda é aquilo que faz Acabe ter problemas seríssimos. Quando Elias fala: perante cuja face estou. Meus irmãos, o que ele afirma aqui é que constantemente ele está na presença de Deus. O que ele afirma ali é que não há um exercício profético apenas naquele período, apenas naquele momento, mas ele é um servo de Deus. Ele está diante da face de Deus, ele está constantemente na presença de Deus, e ele tem a sua vida consagrada ao Senhor. Mas nos chama a atenção, é um homem contra o reino, é um homem contra uma cultura, é um homem contra toda uma geração idólatra. Mas esse homem sabe quem é Deus, sabe da sua existência, sabe do seu governo. É um homem também que tem plena
consciência de que tudo aquilo que se tem feito em Israel é mentira e falsidade, porque há apenas um Deus de Israel. E é um homem que gasta a sua vida servindo a Deus. Ele está diante da face de Deus. Ele está perante o Senhor. E essa expressão que é usada é que em cada momento da sua vida, em cada passo da sua existência, em cada uma das suas ações, ele está diante da face de Deus. Só essa identificação aqui já mostra que é um homem absolutamente contrário a uma geração inteira de idolatria e de maldade. Mas ainda tem o pior. A mensagem de Elias é simplesmente para dizer que a partir daquele instante, o texto continua, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Meus irmãos, ele prepara o terreno e fala, tão certo como vive o Senhor, que age o Senhor, Ele que é o Deus de Israel, e o Deus a quem eu sirvo, perante quem estou constantemente, não choverá, e não haverá água em todo o território de Israel. Essa profecia que nós observamos da parte de Elias, é uma profecia que, ao mesmo tempo que é inédita, também é algo que já é predito dentro dos escritos do Pentateuco. Você poderia voltar, por exemplo, tanto para Levítico quanto para Deuteronômio, e ali você verá exatamente isso, que se o povo entrasse à idolatria, se entregasse à idolatria, e se o povo se rendesse à idolatria, uma das graves consequências é que os céus ficariam cerrados. Deus não enviaria chuva, Deus não enviaria água, Deus não daria as provisões básicas para o seu povo. Mas ao mesmo tempo, nota, aquilo que o Senhor fala para Acabe através do profeta Elias é também uma oposição a Baal. Afinal, Baal é o Deus das tempestades, Baal é o Deus da natureza, Baal é o Deus da fertilidade, e não apenas a fertilidade humana ou animal, mas a fertilidade da própria terra. E nós sabemos que para a terra fertilizar é necessário que haja água. Baal era o Deus de tudo isso aqui, segundo a cultura. Daquilo que Elias proclama é: não haverá chuva, não haverá água. E isso porque o Deus de Israel, o Deus a quem eu sirvo, está tratando com o seu povo e está colocando diante do seu povo as consequências da idolatria. Que mensagem é essa? Que mensagem profética é essa? E esse homem aqui, meus irmãos, apresenta uma profecia que ninguém quer ouvir, apresenta uma profecia que o rei não tem nenhuma simpatia, e é natural então que este homem, após sair da presença do rei, tenha que ir para outros locais. E Deus mesmo chama, e é o próprio Deus que o direciona, falando que ele deveria ir para o lado oriental, ou seja, partir para próximo do Rio Jordão e ficar junto a uma torrente, a torrente que aqui o texto chama de torrente do Querite. E ali esse homem teria exatamente aquilo que no seu tempo seria raro. Ele teria água, ele teria pão e ele teria carne. Só que tanto a água quanto os alimentos seriam proporcionados por Deus diante de uma ação miraculosa do Senhor. O que o texto mostra é que este homem teria uma provisão, escondendo-se, mesmo fugindo do rei Acabe, e essa fuga de Elias seria constante na sua história, mas mesmo fugindo, ele teria toda a provisão da parte de Deus. O texto fala que Deus movia inclusive as aves, o corvo, que é um dos animais mais inteligentes, que Deus capacitava, Deus colocava à sua disposição a alimentação para Elias e enviava estes animais para sustentarem o profeta. Tanto que estes animais, os corvos, são vistos até mesmo por outras culturas como animais extremamente inteligentes. Lembre-se, por exemplo, das lendas associadas a Odin, o deus nórdico, que fala que ele tinha à sua disposição toda espécie, todo tipo de
corvo, que era um animal inteligentíssimo e pelo qual ele vistoriava a terra. Então vejam que são animais muito inteligentes que Deus usa nesse momento, mas agora para servir ao profeta Elias. E ali o texto fala que ele permanece. Ele é sustentado por Deus, ele é guardado por Deus, ele é protegido por Deus, até o momento que Deus quer que ele saia dali. E aí o texto fala que essa torrente seca, porque não tinha chuva naquele momento. Entretanto, mais do que ter ou a ausência de chuva, ter ou não ter a chuva, Deus o tira daquele espaço no momento certo. Deus o tira daquele ambiente no momento certo e o direciona para outras regiões. E aí que você observa o início do grande ministério de Elias. Mas esse princípio aqui muito nos ensina sobre o chamado desse homem, muito nos ensina sobre aquilo que Deus faz, muito nos ensina sobre aquilo que Deus quer, muito nos ensina sobre aquilo que o Senhor é e como Ele se manifesta ao seu povo. Vejam, quando nós olhamos a história de Elias, e quando percebemos aquilo que o texto expõe, fala e prega, mais nós percebemos o quanto não há distinção entre aquele período e o período que nós vivemos. Não há distinção entre aquela época e esta época presente. E sobretudo, meus irmãos, o que nós devemos refletir e perceber nesse tempo é que os mesmos problemas, os mesmos males, a mesma idolatria e a mesma corrupção continuam consumindo o homem. Baal ainda está por aí, com outras caras, com outras faces. Baal se encontra por aí com outras características, mas ele continua escravizando homens, e por Baal nós tornamos um nome genérico aqui. A idolatria ainda existe, a maldade ainda existe, a prostituição ainda existe, e aonde nós estamos, como isso acontece amplamente. A Israel dos tempos de Elias não é diferente da Diadema de hoje, do Brasil de hoje, do estado de São Paulo de hoje, porque ainda os homens têm paixão pela idolatria, os homens ainda têm paixão pelo pecado, homens ainda se entregam aos vícios, homens ainda se entregam à prostituição, ao adultério, à morte, homens ainda se entregam a si mesmos e se consomem no orgulho terrível. Quem pode lutar contra uma filosofia que em todo o tempo empurra a maldade, em todo o tempo empurra os maus costumes, aquilo que é visto como moral, como sólido, como correto, tem se diluído, e mais você tem visto como se tem incentivado as práticas que são contrárias até mesmo à natureza humana. Fala-se, por exemplo, da promoção do homossexualismo. Fala-se da promoção da prostituição, a abertura, o acesso, o vício, a pornografia. E tudo isso dentro de um contexto do século XXI. Fala-se sobre divisões, sobre homicídios, sobre a ira, sobre maldade e sobre aquilo que o coração do homem pulsa contrariamente a Deus. E tudo isso no século XXI, no Brasil do século XXI. Traições, jovens que se entregam à maldade, jovens que se entregam ao roubo, jovens que se entregam às disposições do seu próprio coração. É como se a terra perdesse a noção da existência de Deus e dos cuidados de Deus. Os ídolos do coração, o orgulho, os ídolos do coração, o dinheiro,
a ideia de ser intocável, o grande ídolo do nosso tempo, o hedonismo ou a busca pelo prazer, aquele sentido de que nós existimos, nós vivemos e nós respiramos simplesmente para nos satisfazermos dos prazeres, aquele sentido de que, inclusive, a verdade torna-se relativa, cada um tem a sua verdade, e não é apenas dentro do campo teológico ou no campo filosófico, mas cada um tem a sua verdade moral, e aí você ouve aquela máxima que o corpo tem as regras da mente daquele que o tem. E mais nós notamos que essa sociedade que nós estamos é igual a esta que foi enfrentada pelo profeta Elias. E nós muitas vezes pensamos algumas coisas, do tipo, que precisamos de alguém que seja grande, brilhante, iluminado, alguém que tenha as habilidades extraordinárias, alguém que seja capacitado para conseguir dialogar filosoficamente, para dialogar teologicamente, para conseguir se impor diante das autoridades e ter uma posição social tal para ir perante os governantes e proclamar a palavra de Deus. Então nós ficamos esperando pessoas assim, nós ficamos esperando os grandes falarem, nós precisamos, ou aliás, ficamos esperando homens que são extraordinários falarem, ou mesmo aparecerem no nosso contexto para proclamarem a palavra de Deus, ou para anunciarem a redenção e anunciarem as consequências dos pecados. E chegamos a falar que nós precisávamos de um homem como Elias, como se Elias, antes do chamado de Deus, já fosse um homem extraordinário, ou como se tantos homens na história, antes do chamado de Deus, fossem homens extraordinários, inclusive os apóstolos, como se Pedro já fosse um pregador extraordinário antes de Cristo o ter chamado, ou tantos outros, Paulo, antes de ser confrontado com Cristo, ele já fosse um homem extraordinário, e por natureza o fosse. Meus irmãos, olha a história destes homens. Olha a história deste grande profeta Elias, que nós lembramos os fatos extraordinários. Não são homens extraordinários. Não são homens que eram brilhantes, maiorais, grandes intelectuais, homens que eram maiores do que a sua geração, ou mesmo diferentes do ponto de vista intelectual dela. Ao contrário, são todos homens comuns. São todos homens como vocês e como eu. São pessoas de carne e osso. São pessoas que têm aquilo que nós temos e não há nada de extraordinário neles. Nós temos que parar com essa ideia um tanto quanto saudosista, falando que nós precisamos esperar alguém que seja maior do que nós para que ele proclame o Evangelho de Cristo. Muito pelo contrário. Deus tem a mão, nós. E Deus nos chama. E Deus nos capacita. E aí que nós percebemos, meus irmãos, que todos nós somos chamados, todos nós somos colocados para pregarmos o Evangelho, e todos nós somos habilitados para esse grande exercício. O nosso próprio Salvador, falando com aquelas pessoas que nós vimos na nossa liturgia, dizia que não é um ou outro que vai perante o tribunal, não é um ou outro que vai perante reis, não é um ou outro que vai perante autoridades e governos, mas são os filhos de Deus, aqueles que foram genuinamente lavados pelo sangue do Cordeiro, são pessoas simples como nós, que são chamadas por Deus. Nós não podemos esperar pessoas melhores, não podemos esperar pessoas perfeitas, não podemos esperar pessoas grandes intelectuais, grandes oradores, grandes pregadores. Mas somos nós que somos os portadores da palavra de Deus. Mas vejam, aquilo que nós portamos em nós, a semelhança do profeta Elias, é algo muito sério. São convicções que nós temos, nós precisamos ter e alimentar o tempo inteiro. Que primeiro,
Nosso Deus é real. Nosso Deus é real. Como nós comentamos, o mundo hoje tem relativizado a fé. E é por isso que você pode observar quantos comentários, quantas palavras, colocando a fé em níveis parecidos. Colocando tudo isso de uma forma que parecem todas as religiões iguais, inclusive os comentários de que qualquer pessoa pode se apresentar com a sua religião para você, você deve acatar. Surpreendeu-me recentemente um rapaz, que fora diácono inclusive, que escreve uma postagem que se um kardecista, se alguém ligado à religião afro-candomblé, se o católico romano ou se o evangélico expor ou falar desejando-te boas coisas em nome dos teus deuses, é tudo a mesma coisa. O jovem diácono, era diácono, hoje não mais, que vai perante a rede social e coloca um negócio desse, e tantas coisas desse tipo, que expõem, falam e colocam no mesmo nível, as religiões, os cultos e tudo mais. Agora, tudo isso se produz a partir de uma mentalidade que se é observada na contemporaneidade. Tudo é igual. Deus é um ser relativo, a religião é relativa, o culto é relativo, a filosofia de vida é relativa. E aí, a máxima que nós todos conhecemos, todos os caminhos levam a Deus. Nós não cremos assim. O nosso Deus não é um Deus de Allan Kardec. O nosso Deus não é um Deus professado pela religião islâmica. O nosso Deus não é um Deus conforme o hinduísmo. O nosso Deus não é um Deus conforme as religiões afro têm proposto. Nós temos um único Deus de Israel, Senhor dos céus, Senhor da terra, o Deus de todo o universo, e nós temos que é o único Deus que vive. Todos os outros são ídolos. Todos os outros são seres malignos, e todos os outros se dissolvem ante ao Deus, ao único Deus a quem nós servimos. Nós precisamos resgatar isso. Nós já estamos, meus irmãos, numa época em que nós temos ouvido, nós temos acolhido e temos recebido palavras de pessoas que têm cultos distintos, e em nome dos seus deuses eles vêm falar a nós, nos ensinar, ou mesmo querer nos persuadir e dando-nos orientação, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Nós aceitamos e acolhemos princípios, inclusive, de uma vida após a morte incerta. Contrapartida, quantos crentes demonstram firmeza espiritual quando diante da morte de um parente aparecem indivíduos ligados às religiões espíritas e que falam: olha, você pode ficar tranquilo que ele está num plano melhor, ou eu posso consultar lá como ele está. E talvez, do ponto de vista de uma educação como os nossos dias têm proposto, a pessoa acolheria com muita simpatia e falaria: não, pode ir, a sua religião, eu respeito a sua religião, pode ir. Mas o autêntico cristão, como nós vimos muitos casos já, fala: não, você não vai encontrar nesse tipo de reunião. Você não vai encontrar, porque aquele meu ente querido descansa com o Senhor. E nós não cremos nesse tipo de manifestação ou nesse tipo de vida após a morte. Percebam, meus irmãos, é esse tipo de fé que nós precisamos nutrir. Não é desrespeito, não é violência, mas é uma firmeza da fé. Ao entendermos que só há um Deus, ao entendermos que sobre céu e
terra, só há um único Deus, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. E além dele, não outro. E sobretudo, este Deus é o Deus das nossas vidas. É o Deus deste mundo. É o Deus que governa. O reino de Satanás é um reino parasita, mas o Senhor é quem preside todo o universo e governa soberanamente. Mas mais do que isso, é o nosso Deus. E aí que está. Ao sermos chamados por Deus, e ao entendermos que todos nós somos chamados por Deus, o que é básico para nós é que nós estamos diante da face de Deus o tempo inteiro. Nós estamos diante da face de Deus constantemente. E nós estamos diante do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Então você está hoje aqui, ou aqueles nossos irmãos que nos acompanham em suas casas, aonde estão, ali estão perante a face de Deus. O que significa que Ele nos assiste em todo o tempo, mas também o que significa que nós lhe prestamos culto o tempo inteiro. É assim que a nossa vida tem que ser tratada. Convicção, firmeza inabalável, mas uma vida, como diriam os holandeses, corandeu, ou seja, uma vida diante da face de Deus. E portanto uma mensagem que nem todos gostam de ouvir. O Evangelho, meus irmãos, nós sabemos, é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de esperança. Só que é uma mensagem de paz, de esperança, de consolo para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, não é uma mensagem de beleza. Não é uma mensagem que simplesmente coloca a pessoa numa condição de paz. Nós sabemos que o Evangelho são as boas novas, mas o Evangelho torna-se, embora seja essencialmente boas novas, eles se tornam efetivamente boas novas para aqueles que recebem. Porque nós não descartamos a mensagem do inferno, nós não descartamos a mensagem de que no último dia Cristo rejeitará, nós não descartamos a mensagem de que o homem é um ser pecaminoso, mau, e nós não descartamos a ideia de que os pecados têm consequências. Ninguém gosta de ouvir que é mau. Ninguém gosta de ouvir que os pecados têm consequências. Ninguém gosta de ouvir que tudo aquilo que foi construído dentro de uma religião, dentro de preceitos, dentro de regras, dentro de sistemas culticos, não vale para nada. O Evangelho, por um lado, vem desconstruir. E por isso que há uma situação tão incômoda como essa aqui, que o profeta Elias se pôs. Ele veio para falar das consequências do pecado, e nós também fazemos. Nós também nos colocamos diante das pessoas e falamos: a sua vida é uma vida que não tem sentido sem Cristo. A sua história é uma história que não tem sentido sem Cristo. A sua religião não tem sentido sem Cristo. A sua vida está caminhando para o inferno se você não crê em Cristo. E nós precisamos lembrar que o inferno é real, que o inferno é uma realidade concreta e que essa realidade é exposta nas Escrituras Sagradas amplamente. E às vezes por uma mensagem mais leve, mais confortável, mais sentimental, as pessoas têm aberto mão de doutrinas sérias. Baal não existe. O orgulho deve ser dissolvido. A ganância deve ser dissolvida. A ira deve ser dissolvida. E toda sorte de moléstia, toda sorte de idolatria tem que ser destruída. E é isso que o Evangelho proclama. O Evangelho não vem dizer que você pode continuar com aquilo que você pratica e aquilo que você crê, e simplesmente adicionar Jesus Cristo na sua agenda de discurso e está tudo certo, como muitos têm feito. Mas o Evangelho vem confrontar, vem destruir os ídolos, e vem colocar Cristo de uma forma imperiosa sobre todo e qualquer homem. E Cristo resplandece enquanto o homem se humilha por conta do seu pecado. Isso é o Evangelho. E é isso que nós somos chamados para fazer. Obviamente, meus irmãos, nós somos pessoas que devemos ser
simpáticas. Nós devemos ser pessoas acolhedoras. Nós devemos ser pessoas que se aproximam das outras com gentileza, com um comportamento cortês. Mas isso não significa subtrair o Evangelho. Vejam, por exemplo, nos textos neotestamentários, que a igreja perseverava na doutrina, perseverava na oração, perseverava no culto, e era uma comunidade que servia, que ajudava. E, consequentemente, o número de crentes acrescia-se. Eles não negociaram a doutrina, eles não negociaram o culto, eles não negociaram a oração, eles permaneciam firmes. E à medida que permaneciam firmes, vivendo o Evangelho, mais e mais pessoas passavam a crer. Assim é conosco. Nós não estamos aqui para criarmos rixa, contenda, violência com os demais, mas nós não abrimos mãos de princípios, que são princípios negociáveis da fé. O que saiba te trará desconforto. Muitas vezes te trará uma série de consequências difíceis. Amigos, parentes, o mundo inteiro. E aí você observa na história da igreja e observa dentro do próprio relato aqui de Elias como isso trouxe oposição. O próprio Senhor Jesus Cristo mostra, como nós vemos no Evangelho, como todos se levantariam, como a própria casa se levantaria contra aqueles que creem no seu santo nome. Mas nesse texto e naquele outro do Evangelho é que nós notamos algo interessante. Deus nos provê tudo aquilo que necessitamos. Deus nos concede tudo aquilo que necessitamos. No caso de Elias aqui, o que ele precisava? Precisava de pão, precisava de água, precisava de carne para se sustentar fisicamente. Mas no Novo Testamento, no Evangelho, o que Deus nos promete é coragem. Ele nos dá coragem. Não é fácil enfrentar um governador e expor o seu pecado e falar a respeito da salvação de Cristo. Assim como não é fácil falar a um parente, a um amigo, a um vizinho, ao esposo, à esposa, a um pai, a um filho, a irmãos, a vizinhos, que a vida só tem sentido em Cristo. Não é fácil fazer isso. Mas assim como o Senhor disse, Ele mesmo nos dará aquilo que nós necessitamos, para que continuemos a avançar, continuemos a proclamar o Evangelho àquelas pessoas. Ele nos dá a palavra, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá inclusive ocasiões para proclamarmos o Evangelho. O grande problema, meus irmãos, é que nós temos nos escondido. O grande problema é que nós temos nos colocado atrás daquilo que é visto como bom costume. Nós temos nos colocado atrás de uma proteção, de um escudo, que é manter os bons relacionamentos, que é não ser pedante e tudo mais. Não se fala aqui para nós sermos aqueles insistentes e incômodos, mas também nós não somos chamados para ficarmos mudos diante do pecado, diante da injustiça, diante da maldade, diante da idolatria, de qualquer expressão dela. Aonde nós estamos, ali está a luz do Evangelho de Cristo. Aonde nós estamos, ali está a mensagem de Deus, ali está a luz do mundo, ali está o Senhor, porque estamos perante a sua face constantemente. É onde nós estamos. É necessário que falemos desse Senhor que salva, desse Senhor que expõe o pecado. Por isso que o princípio para o ingresso na fé cristã é o arrependimento, porque reconhece-se o pecado, reconhece-se a falha e então arrepende-se das faltas dos pecados. Ora, muitas vezes nós nos escondemos, muitas vezes ficamos calados diante do pecado, da idolatria, da maldade. Muitas vezes, para mantermos pessoas próximas a nós, abrimos mão de conceitos sérios,
tantas e tantas vezes fazemos isso. Quando esse homem sozinho enfrentou uma geração inteira. Quando esse homem sozinho enfrentou o próprio rei Acabe, que era cruel, enfrentou Jezabel, que era cruel, porque foi capacitado por Deus. Assim também, o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita a irmos ao prefeito, a irmos ao governador, a irmos ao presidente da República, a irmos a qualquer pessoa, mas a irmos àquele que está do lado, a irmos aos amigos, vizinhos, parentes, a irmos a irmãos, ao esposo, à esposa, e aquele que está próximo do nosso círculo de relacionamento, para falarmos do pecado, das suas consequências, mas falarmos também da redenção. O pecado existe, é real. O pecado tem destruído vidas. Mas assim como cremos que Deus é real, assim como cremos que estamos perante a face de Deus, nós também cremos que as promessas que esse Deus oferta são promessas que se cumprem. E quando ele fala aqui, a alma que se arrepende é salva, meus irmãos, o mundo não pode deter isso. O inferno não pode deter isso. A maldade humana ou a idolatria não pode deter isso. E é por essa razão que nós apresentamos o Evangelho e apresentamos a redenção de Cristo, que perdoa, que limpa, que justifica, mas que especialmente liberta o homem do seu pecado. Nós não somos os extraordinários, nós não somos os mais brilhantes, os mais capacitados, somos pessoas comuns, mas somos aqueles que Deus chamou. E uma vez que Ele chamou, nós podemos sim esperar coisas extraordinárias, não por nós, mas por conta do Deus que nos chama. Quando somos chamados, e cremos que somos, em nós há uma convicção inabalável de que Deus é real, não há outro. Há uma convicção inabalável de que Ele preside o universo. Há uma convicção inabalável de que nós estamos na Sua presença em santidade o tempo inteiro, para que proclamemos ao mundo a redenção, para que proclamemos ao mundo que o mundo está em erro, que o seu comportamento está em erro, que o seu culto está em erro. E saibam que nesta tarefa tão árdua, nós não estamos sós. O Deus que sustentou Elias, o Deus que prometeu sustentar a igreja, que tem sustentado, é o Deus que nos sustenta hoje. Então o que nos falta? O que ainda te falta para anunciar Cristo? O que ainda te falta para mudar de vida? E mais do que isso, o que ainda te falta para falar ao próprio coração e quebrar os ídolos que existem dentro do seu coração, seja ele qual for? O que ainda te falta? Que o bom Deus capacite a cada um de nós, levante a cada um de nós e nos mova a todo e qualquer lugar para falarmos contra o pecado, para pregarmos contra o pecado, mas especialmente para anunciarmos a redenção de Cristo, crendo na sua provisão, crendo no seu sustento e dado, crendo que Ele já nos tem abençoado para que mais almas cheguem ao conhecimento do Salvador. Ele assim nos abençoe. Nós louvaremos a Deus no grupo de cânticos da igreja.
Grande é o teu nome, Senhor. Tu és incomparável e cremos que não há outro Deus além de ti. Apenas o Senhor é Criador. Apenas o Senhor sustenta o universo. E apenas o Senhor é Deus de redenção. Não há outro que lhe seja comparável. Ao contrário, todos os supostos deuses formados o são pela mente humana, imaginados conforme os atributos humanos, terríveis atributos. Mas o Senhor é verdadeiro, o Senhor é eterno, soberano, santíssimo e que reina sobre os céus e terra. Nós te adoramos e te bendizemos. Bom Deus, nós também nos apresentamos na tua presença para te louvar, porque ao olhares para nós, vistes que nada somos, ao contrário, somos pequenos, fracos, frágeis, mas o Senhor teve em nós compaixão e nos resgatou em Cristo Jesus. Deste-nos uma nova vida em teu Filho, restaurastes o nosso coração e, mais do que isso, nos chamastes para pregarmos a tua santa palavra. Ela transforma, ela liberta, ela perdoa o homem e nós somos embaixadores dessa redenção. Ah, Senhor, quem somos nós? Quem somos nós, Senhor, para termos porte desta palavra tão poderosa? Nada somos, mas é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos fortalece e guarda, para que nos engajemos na santa proclamação do teu Evangelho. Suplicamos-te, ó Deus, que nos fortaleças. Suplicamos-te que perdoes os nossos pecados. Suplicamos-te que venha sobre nós e nos habilites para pregarmos a tua palavra e para anunciarmos o verdadeiro Evangelho, não a falsidade que se tem construído por aí. Mas que este santo Evangelho continue sendo poderoso para salvar. Que nós sejamos instrumentos nas tuas poderosas mãos para levarmos a muitos a conhecerem a tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, onde quer que estivermos. Que não haja covardia, mas competência. Que não haja dúvidas, e sim confiança. Que não haja temor, e sim plena convicção, para levantarmos o estandarte de Cristo e anunciarmos a mesma salvação que já nos alcançou. Obrigado por este dia, obrigado por aqueles irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigado porque tem sido aquele que em nós traz o sustento. Nos momentos em que nos sentimos fracos e com pesares, a tua mão continua nos sustentando e nos guardando. Nós te louvamos por isso. Guarda-nos, ó Deus, abençoa-nos. Nós tudo isso rogamos, gratos, no santo nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso poderoso